Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do primeiro e segundo ano. E o tema da nossa aula de hoje é sobre o Dia da Mulher, profissões que são exercidas por mulheres atualmente. Sabemos que durante o mês de março, nós comemoramos o Dia da Mulher, exatamente no dia 8, mas durante todo o mês e durante todo o ano é dia de se comemorar o Dia da Mulher. E antes de começar a nossa aula, vamos relembrar nossos últimos desafios? Tivemos aí 2 desafios. O primeiro foi sobre o Carnaval, sobre a festa do Carnaval. E o desafio foi: qual seria a fantasia que você usaria em uma festa carnavalesca? Você teve dúvidas em escolher sua fantasia? Ou de primeira você já tinha pensado em algo? Eu coloquei aqui um desenho até um pouco engraçado da fantasia que eu faria. Mas lembrando que no carnaval, na festa relacionada ao carnaval, você pode se fantasiar do que você quiser, você pode aproveitar bem a festa. E tivemos outro desafio também, relacionado à sua moradia, à sua casa, que foi o seguinte: desenhar todos os cômodos da sua casa. Conseguiu fazer essa representação? A gente pode chamar esse desenho até de planta. Quando se faz a planta de uma casa ou a planta de um local, quer dizer que fez a representação em desenho, que pode ser vista de cima para baixo, pode ser vista de frente ou de outros ângulos. Conseguiu fazer também? Não esquece, tá? Sempre que você cumprir algum desafio, você pode estar mandando aqui pra gente, no Instagram da Secretaria de Educação e até dando uma verificada lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Pois vamos lá ao nosso tema de hoje. No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Então, não é só aqui no Brasil que se comemora essa data. É no mundo inteiro, em todos os países. E durante o mês de março, é um mês voltado para essas comemorações. Mas por que a gente comemora essa data? Existiu algum fato importante ou histórico relacionado a isso? Existiu sim. Há muito tempo atrás, há mais de 100 anos atrás, algumas mulheres trabalhavam em uma fábrica, lá nos Estados Unidos. E certo dia elas resolveram parar de trabalhar, em forma de protesto, porque elas estavam trabalhando tanto e ganhando pouco. Era mais ou menos assim, vou dar um exemplo. Era como se você fosse para a escola de manhã, bem cedinho, estudasse a manhã toda, almoçasse na escola, depois estudasse novamente e só voltasse para casa à noite, já na hora de dormir. E no outro dia ia ter que fazer tudo isso novamente. Bem cansativo, né? E naquele período era exatamente assim. As mulheres que trabalhavam nessa fábrica estavam trabalhando muito, chegavam em casa bastante cansadas e no outro dia faziam a mesma rotina. E o pior, não recebiam o salário de acordo com que elas trabalhavam. Os homens que faziam o mesmo serviço ganhavam bem mais. Vou dar outro exemplo para vocês. Imagina que a gente está aqui na sala de aula, que a gente está na escola e temos meninas e meninos. E aí vocês fizeram a mesma lição, fizeram o mesmo trabalho, a mesma tarefa. E no final da aula eu resolvi presentear com chocolates. E aí aos meninos eu entreguei 3 bombons e às meninas eu entreguei só 1. Seria justo isso? E aí, chaminézinho, seria justo os meninos ganharem 3 e as meninas ganharem só 1? Pela mesma atividade que foi feita? Não seria justo, né? Acontecia isso antigamente. As mulheres só recebiam 1/3 daquilo que os homens recebiam. Trabalhando no mesmo lugar,
fazendo o mesmo tipo de trabalho e cumprindo a mesma carga horária de trabalho. E por isso que elas resolveram parar, resolveram fazer um protesto. Mas, infelizmente, essa história não terminou bem, né? Algumas mulheres, com o incêndio que teve nessa fábrica, chegaram a falecer. Alguns homens também. E o Dia da Mulher tem uma relação com essa data, porque foi nesse dia, aproximadamente de 8 de março, e por conta disso, em homenagem à luta das mulheres, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Mas eu tenho aqui um objetivo específico para nossa aula. Hoje nós vamos conhecer mulheres pioneiras que foram as primeiras em profissões que antes eram consideradas masculinas. Quem será que foram essas mulheres corajosas, que foram as primeiras aí a exercer algumas profissões? A gente vai conhecer alguns nomes, porque são várias, diversas mulheres que tiveram coragem de assumir um papel, de assumir uma profissão que elas desejavam. Mas, vou deixar uma pergunta para vocês. Existe profissão de homem e profissão de mulher? O que é que você acha? Sim ou não? Você acha que algum tipo de profissão só mulheres podem exercer ou só homens podem exercer? Bem, antigamente as mulheres não tinham direito a trabalhar, não podiam nem votar, imagina, nem escolher o seu representante. Atualmente as coisas estão bem diferentes, né? Antes as mulheres só podiam ficar em casa. O trabalho que ela podia exercer era cuidar dos seus filhos, fazer a comida, cuidar da casa, cuidar do seu marido. Não tinha o direito de escolher uma profissão, de trabalhar, de falar, de dar a sua opinião. Apenas os homens trabalhavam, mas depois de muitas lutas das mulheres pelos seus direitos, atualmente elas podem sim exercer qualquer profissão. Pode ser médica, advogada, motorista, entre outros. Assim também como os homens podem exercer qualquer profissão que eles quiserem também. Por exemplo, antigamente só existia homens motoristas, homens médicos. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê mulheres dirigindo ônibus, caminhão, mulheres fazendo cirurgias. Antes a gente só via mais professora mulher. Hoje em dia não. Existem homens que também são professores. Mas por quê? Os direitos são iguais. Toda pessoa tem direito a escolher uma profissão, a exercer uma profissão. E homens e mulheres são iguais perante a lei, têm direito de escolher em que vai trabalhar e, o mais importante, receber de acordo com o seu trabalho e não de acordo com o seu sexo, se é homem ou se é mulher. Olha alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui. Mulher sendo médica, trabalhando em serviços militares, no exército, na polícia, no corpo de bombeiros. Algumas também advogadas e motoristas, né? Como eu comentei para vocês. Tem mulheres aí que pilotam até avião, tá, gente? Mas, antigamente, elas não eram aceitas. E se alguma mulher, por um acaso, decidisse ter uma profissão que era tida como de homem, ela era mal vista. O pessoal não olhava bem para ela na sociedade. Por que é que essa mulher escolheu essa profissão? E aí tinha esse preconceito com a figura da mulher. Mas, aos poucos, com muita luta, com muitas conquistas também, as mulheres passaram a ter o seu lugar na sociedade, a poder escolher, a poder falar, votar também, que é muito importante. Agora eu vou mostrar para vocês alguns nomes, algumas figuras importantíssimas que foram primeiras em algumas profissões que antes apenas os homens podiam exercer. Vamos começar com Margaret Hamilton.
Ela foi cientista da computação, engenheira e desenvolveu um programa de voo no projeto Apollo 11. Imagina só, foi uma mulher que fez aí o software para que esse avião pudesse ter o seu sucesso. E muita gente não sabe disso. Outro nome bastante conhecido, que é o de Antonieta de Barros. Ela foi a primeira deputada estadual negra do país, aqui do Brasil, e a primeira mulher do estado de Santa Catarina a ser deputada também. Há tantos anos que o Brasil é um país democrático, em que as pessoas escolhem os seus representantes, e até então nenhuma mulher havia assumido esse papel. E Antonieta de Barros, ela foi a primeira mulher negra a ser deputada. Então, é um marco na história, porque com relação aos serviços, aos trabalhos políticos, a gente observa mais a presença de homens do que a presença de mulheres. Mas isso é uma coisa que está mudando, pois, como eu falei para vocês, cada vez mais as mulheres estão indo atrás dos seus sonhos e buscando o seu lugar na sociedade. Vamos conhecer mais algumas? Agora vamos falar de brasileiras revolucionárias. E a primeira, Chiquinha Gonzaga, primeira regente de orquestra. E existe uma história bem interessante relacionada a Chiquinha Gonzaga. Ela saía nas portas vendendo as suas partituras, as suas músicas. E naquele período, uma mulher ficar à frente de uma orquestra era coisa totalmente fora do comum. E Chiquinha Gonzaga, uma grande compositora, foi a nossa primeira regente de orquestra. E temos agora Bia Figueiredo, a primeira pilota de Fórmula Indy. Olha só, você já ouviu falar do nome dela antes? A gente só relaciona homens, né, dirigindo os carros que são rápidos, de fórmulas. Mas temos aí a Bia representando a categoria feminina na Fórmula Indy. Outras figuras importantes. Alzira Soriano, a primeira prefeita. Olha só, uma mulher ser a primeira a comandar, a estar à frente de uma cidade. Uma grande responsabilidade, né? Mas Alzira Soriano, ela exerceu essa função e teve muito sucesso. Foi muito bom o trabalho que ela fez. Temos a Nésia Pinheiro Machado, uma das primeiras aviadoras. Também um grande marco, uma grande revolução aí no país em ter uma mulher comandando projetos que, com relação à aviação, o Brasil levou isso sempre muito a sério. Os primeiros aviões que saíram, os primeiros projetos. E a Nésia esteve aí como pilota de uma das primeiras aviações. E o que é que eu trago de análise para você? Todo mundo pode ser o que quiser. Você pode exercer a profissão que você quiser. Sua mãe, sua tia, enfim. Todos nós temos esse direito de escolher a profissão que a gente quer. Estudar para poder exercer essa profissão. E ser igual. Ter direitos iguais. Imagina se a gente ainda estivesse no tempo de antigamente, onde os homens, só eles podiam falar, só eles podiam opinar, escolher a profissão e as mulheres apenas ficar em casa. Não seria uma boa ideia, né? Porque hoje a gente tem mulheres que são chefe de família, que cuidam sozinha dos seus filhos, que levam alimento para dentro de casa também. E a mulher hoje em dia, ela pode andar como ela quiser, usar a roupa que quiser, o cabelo, a cor da unha. Antigamente isso não era permitido. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem essa liberdade de expressão, a liberdade de você ser o que você quiser. E isso é uma luta que a gente deve respeitar, que a gente deve sempre lembrar, não só durante o mês de março ou no dia 8 de março, mas durante todo o ano. A população brasileira, a sociedade tem os seus direitos que devem ser respeitados e nós somos livres para exercer qualquer profissão, tá? E hoje eu trouxe
uma brincadeira para a gente fazer. Observa bem aí a tela que eu trouxe para vocês. E nós temos aí algumas profissões representadas em desenho. E eu trouxe também escrito o nome dessa profissão. Eu vou ler para você e você procura aí na imagem, tá? Então, olhos atentos para você conseguir acertar direitinho qual é a profissão, tá? A primeira palavra que a gente tem aí é a palavra enfermeira. Qual dessas imagens está relacionada à profissão de ser enfermeira? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta? Pensa aí rapidinho. Conseguiu encontrar a enfermeira? Vamos ver se você acertou. Olha só, a quarta imagem que é uma enfermeira. Profissão que mulheres atualmente até comandam aí na sociedade. A segunda palavra é a palavra professora. Qual dessas imagens é a professora? Observa bem direitinho. Conseguiu encontrar? Isso é um desafio, tá? Você vai ter que ser um detetive. Então vamos lá. A quinta imagem, professora. Diversas mulheres hoje em dia têm essa profissão de ser professora, que é um dom, viu, minha gente? Nem todo mundo consegue ser professora, não. Terceira palavra, cozinheira. Qual dessas imagens aí é a cozinheira? A primeira, temos também mulheres que são chefes de grandes restaurantes, de grandes marcas também. Próxima palavra, cabeleireira. Essa tá fácil de encontrar, né? Conseguiu encontrar? A segunda imagem é a cabeleireira, as mulheres que têm esse poder de transformar, de deixar a outra pessoa com a imagem bem melhor, de levar autoestima para as pessoas, uma profissão importante, tá? E a nossa última palavra, detetive. Só sobrou uma, ficou mais fácil agora, né? Existem mulheres que assumem esse papel aí, essa profissão de detetive, viu? Que é bastante interessante também. Então, ó, parabéns se você acertou tudo. Palmas para você se conseguiu encontrar todas as figuras e relacionar com as palavras. Vamos agora para o nosso desafio, né? Toda aula a gente tem um desafio. E o desafio de hoje está bem simples. Qual profissão você deseja exercer? Você já tem em mente alguma profissão que você sonha em exercer? O que é que você vai fazer no nosso desafio de hoje? Você vai fazer um desenho seu, vestido com a roupa dessa profissão ou no local de trabalho dessa profissão e vai mandar aqui pra gente, tá? Manda aí ou para sua professora ou então para o nosso Instagram da Secretaria de Educação, que a gente vai amar receber o seu desafio, a sua atividade, tá? E se você ainda não decidiu qual profissão você quer exercer, você pode até mandar 2 ou 3. O importante é que você pare um pouquinho para refletir o que você deseja ser quando estiver adulto. Qual é a profissão? Manda aqui pra gente. Faz um desenho bem bonito. Coloca o seu nome. Coloca o nome da sua escola também, que a gente vai amar receber esse desafio, tá bom? E na próxima aula eu vou perguntar se você fez o desafio, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e que tenha aprendido muito mais sobre o papel da mulher na sociedade. Te espero na nossa próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!